Vim gravar aqui para um sítio onde eu gosto muito de vir e trabalhar já há bastantes anos, já uma altura que morei 10 anos da minha vida aqui, bem perto do convento, e estudei também aqui, bem perto, minha adolescência. E aqui o convento dos Capuz tem uma história muito interessante. Quem conhece os meus vídeos e o meu trabalho sabe que eu tenho este grande fascínio pela mitologia e pela história de civilizações antigas e uma grande conexão com o arquétipo da bruxa, mas também com o da freira e da santa. E gosto muito, ao ponto de me sentir às vezes emocionada, de freiras. Gosto muito de freiras. Mas tanto de freiras como de feiticeiras. E tenho uma conexão muito grande com a Ordem das Carmelitas, sobretudo da Ilha da Terceira, nos Açores. Porquê? Não sei. Acho que às vezes a resposta óbvia de vidas passadas é... Às vezes só a resposta mais fácil. Pode ser muitas e tantas outras coisas. Às vezes vale pensar de uma maneira diferente, é um pouquinho menos preguiçoso. Então, aquilo que eu escrevi acho muito interessante é que este convento não é o convento original, não é? Aliás, infelizmente, das 42 celas que haviam na parte superior e do refeitório, despensa, local de culto, cisterna, cemitério, porque para os franciscanos a morte faz parte da prática espiritual. Memento mortis, lembra-te que vais morrer. E não é escondida, a morte não era escondida. Desta organização comunitária dos franciscanos resta muito pouco, porque o convento foi encerrado, não é? Já sabemos que com o Marquês de Pombal, Dom José I, apesar de ser um rei católico, como uma grande, franca maioria, via nas ordens religiosas um poder dentro do poder, porque os franciscanos, por exemplo, podiam não ter tanto poder como os jesuítas, que obedeciam à Companhia de Jesus e que era uma ordem internacional, tinha bastante poder em termos políticos, educacionais, de detenção de bens e de propriedade e terrenos, e acabava por ser um poder dentro de um poder. Mas eu acho que há aqui, em Marquês de Pombal e nestas políticas pombalinas, um ataque não à Igreja Católica, ao Vaticano e ao Papa, se bem que os jesuítas estavam bastante associados a Roma, mas um ataque à religiosidade no sentido mais espiritual, no sentido mais cristão, mais dentro da energia crística, dos ensinamentos do próprio JC. Isto porque eu estive a investigar, não é só por isto, mas por outras razões. Por exemplo, se vocês forem ao convento na Rábida, que agora não, já há muitos anos, não é? Desde o final dos anos 80, julgo, que é da Fundação Oriente, curiosamente. Tem lá à entrada uma Maria Madalena. É claro que ela já é posterior, são coisas que já foram colocadas posteriores a seguir ao encerramento dos conventos, tal como aqui. Isto foi reconstruído 2 séculos depois, e depois ainda levou um terremoto em cima, antes de ser reconstruído, e estava muito abandonado, e foi nos anos 50 a Câmara Municipal de Almada que salvou, que comprou o convento, que foi fundado pelos Távoras. Eu já volto atrás, eu sei que não terminei o assunto, desculpem, não é gêmeos, é assim. Os Távoras que fundaram este convento e depois foram perseguidos politicamente no reinado de Dom José I. Quando o convento fecha, já depois do rei Dom José I ter morrido e já nada no âmbito das políticas pombalinas, mas mais nas guerras liberais entre liberalistas e absolutistas, uma parte do povo que era absolutista, então as ordens religiosas eram vistas como um alvo a abater, e quando o convento fecha portas,
as coisas ficam meio que abandonadas, depois teve outros proprietários, foi utilizado como quase como armazém para produção e extração agrícola, depois foi utilizado como habitacionalmente, para a habitação própria, e as coisas foram se deteriorando de maneira que do espólio original do convento dos Capuchos, tal como os távoras, e existia ainda, não sei se ainda existe, tenho que ir ver, mas eu acho que sim, o brasão dos távoras e o brasão dos jesuítas, separado dos franciscanos. E, além disso, acho que, e mesmo isso não tenho certeza se aqui está ainda, pelos brasões dos távoras, assumo por bom senso que com a perseguição a esta família, a perseguição política a esta família que foi associada a um potencial determinado tentativa de assassinato do rei, alegadamente, o que acontece é que todo o espólio foi praticamente todo perdido. Não existe nada. Existe uma descrição, existem descrições escritas de 42 celas no topo, como eu já disse, o refeitório, a despensa, tudo muito simples, porque os franciscanos têm uma maneira de viver que é austera, não tão austera como os arrábidos, que eram os franciscanos ali do mosteiro na Serra da Arrábida, mas uma vida de contemplação e de isolamento. Por isso é que agora imaginei aqui a zona dos Capuchos sem o hotel, sem o campo de golfe, sem estas vivendas, e nada disto existia, não é? Campo mesmo, e mar, floresta e mar. Então, esta contemplação da natureza, esta retirada do mundo urbano, porque esta coisa do mundo urbano tem séculos, mas é que achamos que nunca terá estado tão pior, tão Matrix como nos tempos presentes, que temos aqui o desafio de viver. Mas esta coisa da urbe e da orbe é antiga, não é? Por isso é que é uma expressão latina e que vem do tempo romano. Então, estas pessoazinhas que estavam aqui nesta ordem tinham também uma hierarquia interna bastante simples, viviam em comunidade e com práticas comunitárias, e não era só aquela coisa do monge dentro da caverna, era uma prática espiritual bastante regrada. É engraçado fazer estas conversas, gravar estas conversas, e que surgiu, por acaso eu não ia gravar este vídeo, como a maior parte dos vídeos que eu gravo não são planeados, e estar a receber aqui mensagens. Os Távoras mandam dizer há pouco que não tem absolutamente nada a ver com a cena de assassinato, absolutamente nenhum. Existem outros pormenores sobre o assunto. Em relação às regras, também quer dizer que sim, é mesmo bastante regrado, mas é uma vida muito cheia de amor e de compaixão pela humanidade e de grande confronto com a sombra da humanidade, apesar de ser um caminho escolhido, e embora em alguns casos tivesse de ter sido autoimposto ou imposto por famílias ou pela família ou por necessidade, mas é sobretudo, maioritariamente, tirando uma ou outra exceção, um caminho de escolha e de vocação e de devoção, porque as pessoas poderiam pertencer a outro tipo de ordens religiosas menos austeras e que não implicassem uma retirada do mundo social, político, familiar, e que não implicassem uma abdicação e um sacrifício, ou pelo menos sacrifício em relação à norma, porque quem tiver todas estas qualidades ou atributos que permitem andar o caminho devocional, não se trata de sacrifício, trata-se da escolha melhor, da escolha mais brilhante e mais feliz e mais próxima da sua essência, tal como a escolha de ocupar esse lugar de freira, não é? De noiva intencionalmente não consumada, não erótica, não sexual, não romântica, mas ainda assim
de amor e amorosa com Jesus Cristo, pelo bem maior e pelo bem da alma que habita esse arquétipo. Aqui estou a sentar de outra maneira. Pegando nas pontas soltas que eu deixei anteriormente, aquilo que eu estava aqui a refletir, aqui encostada a esta coluna, que será já, acho eu, posterior. Acho que pelo menos num terremoto as colunas devem ser a primeira coisa a partir, não sei, não sou engenheira nem arquiteta, mas nesta coluna que terá pelo menos o tempo da sua reconstrução, pelo menos ela dos anos 50 veio de algum sítio, se calhar veio do Museu de Arte Antiga, como veio também uma talha dourada que está aqui dentro, numa pseudo-igreja mais católica do que propriamente cristã, que também aqui fizeram. Claro, esta obsessão, que eu compreendo, claro, mas com o sermão do padre António Vieira aos peixes, falar sobre o vício e o desvio humano, que é universal e provável para cada um de nós, tanto mais vale apontar um dedo a si do que ao outro. Ou se apontar o outro, pelo menos primeiro apontar a si próprio, ou a seguir, se não puder ser nesta ordem tão virtuosa. Mas aquilo que eu estava aqui a pensar é que um rei católico que manda extinguir, junto com o Marquês de Pombal, utilizando uma calúnia para uma família, não é uma família qualquer, estável, e que vocês estão a ver a proporção que é extinguir-se. Tudo bem que foi ao longo, entre dezenas de anos a um século, extinguir todas as ordens religiosas, franciscanos, primeiro de todos jesuítas, franciscanos, carmelitas e todas as suas variantes, extingui-los, centenas de milhares de pessoas. E todo o poder e a propriedade que detinham, daí terem sido atacados. Mas o que é interessante, voltando atrás, os arrábidos, os franciscanos arrábidos, tinham, está escrito em registros antiquíssimos desse convento, que à sua entrada tinha logo uma gruta, que ainda se mantém, e um altar a Santa Maria Madalena. Portanto, estamos a falar de ensinamentos crísticos, estamos a falar de reconhecimento de Santa Maria Madalena como uma das apóstolas, ou como a apóstola que faria par com Jesus Cristo. Estamos a falar do reconhecimento de uma data de verdades sobre a nossa história religiosa, espiritual e humana no que diz respeito ao cristianismo e tudo o que o cristianismo influenciou noutras religiões, que esteve sempre debaixo do nosso nariz, mas sempre sob ataque. Portanto, este ataque às ordens religiosas, para mim, nesta parte infeliz da história de Portugal, é um ataque aos ensinamentos de Cristo, a ordens espirituais secretas e ao feminino em Santa Maria Madalena. Queria-vos deixar esta reflexão. É isso. Venham cá visitar. Abre às 10, depois fecha ao meio-dia, depois estou a abrir à 1 e depois fecha às 6, não cobram o bilhete. Às vezes há aí umas exposições de merda, passa a expressão. Pronto, agora pode ser que esta não seja, chama-se Fragmenta, do Filipe Faria, 7 Lágrimas, é uma instalação, mas pronto, já sabemos que estamos em Portugal e às vezes as coisas artísticas é o primo do primo, da tia, do amigo, da senhora Presidenta, e agora com esta idiota na Câmara da Almada, meu Deus, devem ser lindos. Mas pronto, Filipe Faria, lamento falar sem saber, e tudo isto é relativo, e para mim é bullshit.
para outras pessoas pode ser uma obra importante, marcante e deixar uma mensagem, uma reflexão entre vocês que vos expanda pelo menos o tempo que estão a observar determinada peça e o caminho a seguir. Beijo. Façam perguntas, comentem, se há alguma coisa que estava incorreta historicamente, é possível, eu sou perfeita, há alguma coisa que queiram acrescentar, alguma curiosidade, coisas que sabem que isso não